texto. Gente, olha só, a apostila ela já está fechada. Se vocês tiverem dúvidas, é só me chamar no zap. Por quê? Com as aulas da oficina de redação e com as redações que vocês fizeram, nós estamos lá na frente com a apostila, certo? Eu só estou fazendo passo a passo da apostila, caso tenha ficado alguma dúvida ou para aqueles alunos que não estiveram em aula, para poder ter uma noção de como é a redação e como eu estarei cobrando e como vou cobrar de vocês, tá? E como o Enem também vai cobrar, que ele é cruel, tá? Esse é mais um detalhe. Etapas, análise da frase tema. Vamos lá, eu coloquei para vocês um vídeo, no grupo do WhatsApp falando sobre Covid-19. É um vídeo que está em português de Portugal, mas caso alguém tenha alguma dificuldade com algum vocabulário que é parecido, porém não é o mesmo, né, o que acontece, tem lá embaixo a legenda, então não tem como você não ter assistido este vídeo e compreendido. Veja só, naquele vídeo ele apresenta a doença como foi lá no passado, o animal que possivelmente leva a doença, como cai, como tem o seu segmento todo, tem uma linha histórica muito bem explicada sobre Covid-19. Valéria, o que tem isso a ver com o planejamento do texto? Vocês vão fazer 3 redações para mim. Preste atenção. Não tem que mandar as 3 na mesma semana. Vocês enviarão. Eu só estou começando a dar a vocês uma ideia do que vocês irão escrever, tá? Eu quero primeiro fechar tudo, mas eu já vou deixar para vocês buscarem. Um tópico que eu quero que vocês busquem nada mais é do que sobre a cultura alimentar. Por que cultura alimentar? Porque pelo histórico do Covid-19, né? O que acontece? Tem lá atrás animais que carregaram sangue que passou para frente, que juntou a outro, não vou contar que eu quero que vocês vejam o vídeo, é proposital mesmo, que juntou, fez a união de dois animais e dali surgiu aquele vírus. O coronavírus inicial, o SARS também. Então veja, eu quero que vocês vejam sobre a cultura alimentar. Por quê? Sabemos que o Enem é uma caixinha de surpresa. E nessa caixinha de surpresa, não sei como tem esse problema da pandemia que já começou no término de 2019. Começou a pandemia para nós em 2020, mas já estava acontecendo na China. E tudo indica que tem a ver com a cultura alimentar. Eu mandei para vocês foto, mandei para vocês como é o mercado, eu passei para vocês um link de como vocês poderiam encontrar maior visual com relação ao mercado de animais chinês, assim como a história, né, desta pandemia agora nossa, né, infeliz pandemia. Então veja, eu tenho frase tema. Minha frase tema, vamos supor, eu quero a cultura alimentar. Cultura alimentar você vai estudar, porque você vai começar a pensar em como você pode trabalhar isso. A cultura chinesa, devido aos problemas no passado, eles tiveram que aprender a se alimentar do que estava presente ali naquele momento para eles. Por isso eles comem de tudo, certo? No entanto, junto com a cultura alimentar, eu quero que vejam a parte da higienização. Eu quero que veja a higiene dos alimentos. Veja que eu estou interligando, tá? Higiene dos alimentos. Por que isto? Porque, olha, a cultura alimentar, se todo mundo diz que esta doença é proveniente da China e que os animais que transmitiram para o ser humano esta doença tem a ver com algo tira esse a ver depois, algo com cultura alimentar, a cultura alimentar deles é essa. No entanto, veja, desta cultura alimentar, eu passo para a parte da higiene dos alimentos.
Se lá eles pegam os animais no mercado, queimam os animais para tirar o pelo, não sei, eu não perguntei para ninguém, eu não li, tá? E ali no vídeo que eu coloquei do YouTube tem para vocês. Os animais, mostra lá o gato sem pelo, tudo preto. Mostra o cachorro sem pelo, todo preto. Então veja, ali foi para tirar. Mostra também como eles cortam os alimentos e o sangue que vai escorrendo de cima para baixo. Consequentemente, se, vamos lá, aquele animal que está ali para o corte e para a alimentação, ele vai para a alimentação. De onde vem aquele cachorro? De onde vem aquele animal que está sendo cortado ali naquela hora? De onde vem aquele morcego? Como ele foi tratado? De onde foi retirado? Nós temos, né, nós conhecemos animais que são tratados para o corte, tanto o gado quanto a ave, né? Tivemos um problema há pouco tempo com as aves, foram devolvidas. Tivemos problema também com o gado há um tempo atrás também, devolvido. Então veja só, tem toda um estudo naquele alimento para ver se ele realmente foi feito de forma adequada, de forma limpa, se foi ensacado, preparado para o mercado, para o uso, de forma limpa, literalmente, certo? Mas olha, na cultura alimentar, eu comentei na sala de aula sobre a nossa cultura com relação, por exemplo, à feijoada. Feijoada você come partes dos alimentos que são os restos no passado para fazer a feijoada. Quanto mais restos tiver, né, do porco, melhor será a sua feijoada. Você vai botar a orelha, você vai colocar focinho, vai colocar rabinho, vai colocar mocotó, você vai colocar tudo e ali vai ser feita a sua feijoada. No passado, olha só, a cultura alimentar, no passado, a corte quando chegou, veja, estou mexendo com história, tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Então, quando você pensa na história, lá no passado, como eu falei em sala, a realeza comia as melhores carnes, a nobreza, melhores carnes pro resto, ia para senzala. Senzala essa que criou a feijoada. E é uma comida deliciosa. No Nordeste tem buchada de bode, se come bucho, se come... tem comida que é feita com a tripa e o pessoal rabada, o pessoal gosta, faz parte da cultura. Mas como será que é tratada aquela carne até chegar para a sua alimentação? Nós no Brasil, embora muitos falem mal de nós brasileiros, né? Eu busquei saber e descobri que na China tudo é feito ali naquela hora, naquele momento. Cortou, matou, tirou, corta ali e faz para você. O que você quer é aquilo ali mesmo, tá? Papel, guardanapo. Falam mal a beça do brasileiro. No Brasil tem guardanapo. Na China não tem, você come com a mão. É que eu cortei o vídeo, que aquele vídeo que vocês viram foi de quando meu irmão foi à China com os colegas. Então, eu não queria mostrar as pessoas. Tem até meu irmão com um espeto. Ele disse que acha que comeu a carne lá, tal, e me disse que até achou gostoso, mas só comeu por curiosidade, né? Sangue de cobra é tirado na seringa e é uma bebida só para os brutos, só para os fortes lá na China. Vocês acreditam nisso? De onde surgiu de onde tirou, de onde foi extraída essa cobra? Mas os brutos lá comem. Então, a higiene lá, ela não existe. Acho que foi a Alicia que comentou, ou foi a Gonzaga, não me recordo lá no grupo, que não vê a hora disso acabar. Realmente, eu concordo, até porque higiene nem existe. Não existe higiene. Na Europa, a parte da minha família que foi para a Europa diz também que, Valéria, lá, guardanapo, não tem. Olha, eu conversando com outras pessoas me falaram que no Brasil é um dos lugares onde você vai e você tem os guardanapos para poder pegar um salgado, para poder pegar um doce e que lá fora nem todos os lugares têm. A China você come com a mão, tá? Nos Estados Unidos também. Por que será que
A higienização, eu estou chamando a atenção. Olha, tema do Enem, eu não creio que o governo vai falar contra ele. Mas podem sim falar sobre algo voltado a isso aqui. Por quê? De certa forma, eu tenho também a parte da educação. Se você parar para analisar, eu também tenho educação. A educação com relação à higiene, principalmente. A higiene esta que é pessoal e a higiene também dos alimentos, como eu coloquei lá em cima. Então, veja só, um tema para colocar no Enem, um tema de reflexão, um tema que não é fácil, eu acho, uma vez que o Enem está sendo fechado e ele começa a ser trabalhado no segundo semestre e trabalha ainda no seu término para no primeiro semestre, isso aqui eu acho que pode, de repente, vir a ser algo próximo do Enem. Por quê? Vai falar sobre a parte educacional da higiene, das pessoas. Hoje, como eu já coloquei, quantas pessoas pegam um biscoito e lavam as mãos primeiro? Quantas pessoas comem na sala de aula sem lavar as mãos, comem escondido? Quantas pessoas chegam e trocam as roupas imediatamente quando chegar, mas agora tem pandemia, mas você está imundo, você vai deitar na sua cama, você vai sentar no sofá? Será que esse não será um tema possível para o Enem? Veja, eu quero que vocês olhem para isto aqui e comecem a buscar algo, consultem, porque não será um tema conhecido por muitos, mas a educação alimentar, a educação pessoal, é uma educação que todos nós temos que ter. Isso é um fato, temos que ter. A parte da cultura alimentar, para que eu consiga fazer uma redação que venha falar de alimentos e falar também da educação alimentar, eu tenho que conhecer um pouco daqui. Como é que eu vou falar da educação alimentar? Eu vou pensar só como educação alimentar o fato de comer muito, comer pouco, comer demais, comer mais comidas, boto um pouquinho de carboidrato, boto ali uma folhagem, um legume. Não estou me referindo a isso não. Eu estou me referindo à higienização mesmo, à educação que nós temos e que muitas vezes esquecemos, porque o dia a dia corrido, não tem doença presente, então, Valéria, eu tô com fome, então eu vou comer uma fruta aqui. Aí vocês comem na sala. Passou do segundo tempo, 11 horas, e vocês estão com fome, porque 11 horas é o término do intervalo, né? Já é 1h e vocês têm o almoço, mas estão com fome, ela vai até 1h30, tem um biscoito aqui, vou comer. Sua mão não foi nem lavada. E hoje, veja bem, estamos tem que lavar a mão, tem que passar álcool em gel, tudo para higienização, para que não tenha problemas com o coronavírus. Será que isto não poderá ser um tema complexo, porém um tema para o Enem? Se vocês pararem para analisar, eu não creio que vai falar de Covid. Não. Eu não creio que vai falar da política do país. Não, pode até vir, mas eu ainda estou fechada aqui. Depois eu digo para vocês onde pode cair na parte da política, mas ainda assim acho mais complexa. A parte econômica do país, se você parar para analisar, nenhum governante vai querer falar sobre acertos e erros dele. Ano passado foi falado sobre o cinema, né? E veja, quem esperava isso? Está falando sobre cultura. Agora eu posso falar sobre isso aqui facilmente, criar temas, contextos motivacionais, onde eu tenha isto aqui. Mas se eu tiver o conhecimento, eu tenho a facilidade da aula. Veja, eu estou analisando frase tema praticamente. Eu estou colocando, estou falando com vocês e estas estão embutidas naquilo que eu falo. Eu estou analisando a coletânea é esta que eu enviei para vocês. Vocês têm o caminho pelo YouTube, que eu coloquei para vocês o link. Vocês têm uma filmagem pequena, só não coloquei a comida. Vocês têm a história do Covid. Então, essa é a coletânea de vocês. A coletânea para chegar aqui. Eu quero isto. Levantamento de possíveis teses. Eu já estou pedindo a vocês. Eu estou dizendo que eu posso trabalhar com isto
com o material que eu enviei a vocês. Então, o levantamento das possíveis teses que eu estou já dizendo a vocês está por aqui. Caberá a vocês buscar. Vocês estão em casa, então vocês têm tempo para buscar o máximo de informação possível. Vê se cair no final do ano no Enem, aí vocês vão lembrar, a Valéria falou, porque veja, isso daqui é neutro, é um tema neutro. Se você parar para analisar, caiu um quadro. Isso aqui é neutro. Se isso aqui é neutro, só muito lugar. Se isso aqui é neutro, facilita a sua vida. Completamente. A aula seguinte tem um quadro, tá? Então, facilita a sua vida. Por quê? É um tema neutro que você não estará pensando nisso em nenhum momento. Vai cair lá isso? Será que não? Se cair falando de cultura alimentar, o que você vai falar da cultura alimentar? Você vai falar do Brasil, né? Você vai ter que buscar Brasil. Se você vai falar da higiene dos alimentos, você vai falar que só tem que lavar e tudo mais? Por quê? Você não tem que lembrar que quando você faz o levantamento, quando você apresenta aqui, você tem que ter causa e você tem que ter a consequência também. Se você tem que ter causa e consequência para sustentar os seus argumentos, veja, eu já estou passando para vocês o caminho. Causa e consequência. A causa disto que não é executado, que por muitos é esquecido, é a pandemia que nós vivemos hoje. Por isso estamos todos com um isolamento social, certo? Como que você vai explicar, forma de explicar, justificar os argumentos selecionados? Como é que você vai explicar isto? Qual vai ser a sua utilização? Baseado em quê? Veja, eu quero que vocês trabalhem, tá? Já estou pré-adiantando, eu não passei o título. Eu estou pré-adiantando que vocês terão que buscar sobre cultura alimentar, a higienização, a higiene dos alimentos, a educação pessoal, né? E a educação alimentar, a educação dos alimentos, como é que eles vêm para você. Por quê? Há um tempo atrás, olha, eu estou buscando fatos Brasil, há um tempo atrás, o que era nosso em carne foi bloqueado lá fora. Disseram que não estava direito, o gado não estava sendo tratado direito. Há um tempo atrás, começaram a fiscalizar, vigilância sanitária começou a fiscalizar as aves que vão para fora, chegaram até a fechar de certa forma, se não me engano, foi a perdigão, que também é sadia, né? Então, olha só, tem vários assuntos a fiscalizar. Essa é a parte que eu quero que vocês busquem, tá? Esta parte vocês irão buscar para poder explicar e justificar o argumento de vocês. Daí, obviamente, você já vai começar a imaginar a composição da sua proposta de intervenção. O que deveria ser feito para isso? Não se esqueça que você tem que partir de algo pequeno. Por quê? Quando você pensa em pequeno, quanto mais detalhado for, melhor será explicado. Quanto maior passo a passo você apresentar o caminho aonde deverá apresentar a sua intervenção, melhor será teu passo a passo, melhor será a tua intervenção. Porque a pessoa não vai, de repente, pensar de uma forma genérica, não vai pensar no hipertexto. O hipertexto, lembra que eu coloquei em aula de português, que é o genérico, é o macro, né? Eu coloquei até a doença, e quando eu coloquei especificando, eu coloquei os nomes de cada, gripe, rinite, etc. Pois bem, nessa composição eu quero que vocês façam detalhado e me mostrem o caminho melhor a ser seguido para que deixe de acontecer qualquer que venha a ser a sua defesa. Analisem em casa isto tudo que eu falei, façam um levantamento de tudo isto que eu aqui coloquei sobre o tema apresentado pelo, que eu coloquei lá para vocês, né? Pelo WhatsApp, tá lá, falando sobre o Covid, né? Tem lá falando sobre o Covid-19, tem o link lá também que eu coloquei do YouTube, tem o link lá que eu coloquei do YouTube, e vocês por fora também começarão a visualizar isso aqui. Com isto, eu
vou passar para vocês até sexta-feira, tá? Na sexta-feira eu passo. Vou colocar para vocês o tema que vocês me entregarão para a próxima aula de redação. Vocês terão quarta-feira, acho que o simulado. Estão extremamente aptos e ávidos para fazer. Eu acho, caso tenham dúvidas em alguma matéria, é só me chamar no WhatsApp, não tem problema. Tá ok? E bons trabalhos. Façam isto. Comecem a fazer esta pesquisa, porque eu vou colocar um tema que possivelmente vou pegar tudo isto aqui. Entendido, galera? Até a próxima. No.